Olá e bem-vindo a mais uma edição do Corvive, o Canto dos Treinadores Universitários. Toda semana, tento garantir que conversemos com um treinador principal ou universitário de diferentes níveis e divisões. Hoje vamos receber o treinador principal da Academia Naval dos Estados Unidos, Chuck Ristano, e a carreira de Chuck tem sido ilustre no que diz respeito ao arremesso. Primeiro na Sacred Heart como atleta universitário, depois passou pela Temple, ficou mais de 12 anos em Notre Dame, depois na Florida State e agora está na Academia Naval dos Estados Unidos. Chuck, muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo hoje. Muito feliz em falar com você. Obrigado, Walter. Eu realmente quero começar com isso. Você já esteve envolvido em alguns programas de altíssimo nível e eu adoraria ouvir sua opinião, sabe? Assumindo o programa da Academia Naval dos Estados Unidos. E realmente, sabe, nos últimos anos mergulhando de verdade. Como tem sido para você não só se tornar um treinador principal, mas ser o treinador principal de uma academia tão prestigiosa como a Anápolis? Sim, eu acho que o que te prepara, ou o que me preparou para isso, o que a Marinha meio que jogou para mim foi o meu tempo em Notre Dame. Admito que o rigor acadêmico, a quantidade de maneiras que os jovens são puxados para diferentes direções, simplesmente aderir ao mais alto padrão moral, eu acho que aqui na Marinha é o padrão ouro absoluto. Então, aprender a equilibrar a gestão do tempo, acho que aqueles anos em Notre Dame realmente me ajudaram. Como treinador principal, ainda tenho muitos erros para cometer. Já cometi vários, mas tive a sorte de, ao longo da minha carreira, estar perto de treinadores principais que são realmente de elite no que fazem. E, obviamente, vindo diretamente de 4 anos com Link Jarrett foi uma verdadeira aula de gestão de programa e eu tento fazer as coisas do meu jeito. Mas se você assistiu a algumas reuniões e treinos do Link e depois veio assistir alguns dos meus, muita coisa é parecida, porque eu sei que o que ele faz funciona. Ao vir para cá, a diferença é sair de um lugar como a Florida State, onde você pode vencer, aqueles caras ainda vão ganhar um campeonato nacional. Não tenho dúvida nenhuma na minha mente de que vir para cá faz você equilibrar as coisas um pouco mais. E as pessoas que eu tenho a chance de treinar são os seres humanos mais especiais do mundo. Isso é muito humilde e impactante, percebido logo na entrevista ao notar como o lugar é diferente. Mas ainda estamos buscando um sucesso competitivo imenso e esse é o equilíbrio que buscamos aqui. Uma das coisas que eu gostaria que você explicasse, especificamente para os pais e atletas estudantes que talvez tenham um forte desejo de frequentar uma academia militar, é falar sobre, sabe, quando você está recrutando. Pode-se dizer que a Patriot League realmente rivaliza academicamente com a Ivy League. E em termos de competitividade, no que diz respeito aos times dentro da Patriot League, é uma conferência atlética muito, muito competitiva, normalmente liderada por Holy Cross, West Point e Bucknell. E agora, você, na Academia Naval, fale um pouco sobre esse equilíbrio, tanto acadêmico quanto atlético, antes de chegarmos à parte militar. E o que isso significa para você ao recrutar como treinador principal? Sim, a parte acadêmica é essencial, pois define se podemos recrutá-lo ou não. Acho que não há nada mais desanimador, e o conselho que dou aos pais de crianças mais novas é que não há nada mais desanimador do que ver um atleta recrutável em termos de habilidades, e simplesmente não poder recrutá-lo, porque não levaram pré-cálculo a sério e não fizeram um teste padronizado. Sei que escolas têm padrões de testes diferentes, e algumas nem exigem mais isso, mas é uma quantidade inacreditável de filtragem quando você vai a um grande evento. Todas as escolas da Liga Patriota, inclusive nós, estão recrutando em todo o país. Então você tem que ir a eventos que são frequentados, claro, por jogadores de beisebol muito bons, mas você também tem que ir a eventos onde você sabe que vai ter garotos acadêmicos. Então, sim, já houve jogadores escolhidos na primeira rodada e grandes ligas que saíram da Liga Patriota, e isso é a competição é real. Não ambos, com, claro, a Universidade do Exército sendo uma das maiores rivalidades que você pode ter. E Holy Cross fez algumas coisas incríveis. Bucknell teve muitos jogadores bons em seu programa. Então, sim, estamos olhando para os mesmos caras que vão se tornar atletas profissionais e estamos olhando para os mesmos alunos que vão jogar na Ivy League. Então, é realmente prestigioso e é muito divertido. Há muita filtragem para alguém sair de ótimo atleta no ensino médio e virar estrela na Patriot League.
Sabe, uma das coisas sobre as quais eu adoraria que você falasse um pouco, e eu acho que muitas vezes os pais são levados a acreditar, né, do ponto de vista do arremesso, e você e eu temos uma afinidade pela arte do arremesso. Mas eu adoraria que você compartilhasse que, em todos os níveis do beisebol universitário, especialmente agora dentro da Patriot League, ter a capacidade de lançar diferentes arremessos para locais variados não depende só da velocidade, apesar do que muitos pais acreditam. É sobre lançar 90, 90, 90 a técnica, e você era um verdadeiro, o que eu chamaria de guerreiro supremo. Eu me lembro de você na Sacred Heart. Na época em que eu treinava na Becker College há muito tempo, lembro de conversar com Maz e outras pessoas ligadas ao programa da Sacred Heart. Mas você era o arremessador que acertava os pontos certos e competia. Fale sobre isso. No recrutamento, o arremesso envolve mais que velocidade. E quais são algumas das principais métricas que você observa do ponto de vista do arremesso quando está tentando recrutar para a academia naval? Acho que a forma mais simples e econômica de avaliar a bola rápida é usando o radar. Eu posso entregar o radar para o meu pai e acho que isso não conta realmente a história. Quero dizer, acho que você e eu concordaríamos. Sim, eu preferiria ter velocidade do que não ter. Temos dois arremessadores all conference, mas nenhum arremessa a 90 milhas por hora. Gosto de comandar a bola rápida nos dois lados do prato. Você pode expandir isso? Seja 85 ou 95, defendemos a zona de strike, não a bola fora dela. You know? Um, Sempre observo como as pessoas lidam com a bola rápida. Temos jogadores que arremessam a 86 acima dos rebatedores. No nosso programa, alguns arremessam a 92 e ainda assim apanham. Então, a mistura do ofício e da arte com as nossas novas, eu diria, modalidades científicas, certo? O que o TrackMan pode nos mostrar? Mas antes de avaliarmos, e eu provavelmente deveria ter começado por isso, antes de avaliarmos qualquer coisa sobre o perfil do arremesso, você meio que quer encontrar aquela pessoa super competitiva, sabe? Seja lá o que eu fui como arremessador, e provavelmente por isso me tornei treinador. Tipo, eu gostaria de ter te vencido porque meus arremessos eram tão bons, sabe? Mas simplesmente não eram. E eu acho que eu simplesmente tenho isso. Você tende a recrutar jogadores com quem consegue se conectar, e eu realmente gosto disso, e estou em um lugar onde a competição, de todas as formas e maneiras, está bem na sua frente. O cara basicamente fala, não vou deixar você pisar no home plate. Pode marcar uma, mas não coloca corredor na terceira com menos de 2 eliminações. Vou te eliminar por strikeout. É preciso ser criterioso ao recrutar para perceber isso, pois não aparece em uma exibição. Seu time ganha quando você arremessa? Sempre pergunto isso para os assistentes. Quando viu esse garoto arremessar, o time venceu? Tipo, como ele se comporta no banco? O time adota a personalidade dele? Tipo, tudo isso. Isso é como a arte de recrutar, e não estou dizendo que a gente acertou, mas é algo ao qual eu presto muita atenção. Quando começamos a falar sobre a arte de arremessar, a bola rápida, na ausência de uma velocidade de elite, mas com comando e um arremesso secundário acima da média, é tão eficaz quanto o arremesso secundário que você acerta na zona e os caras tentam rebater, mas erram. Eles estão perseguindo essa bola. Pode ser uma change-up, não precisa ser uma bola de efeito. Change-up. Então, sim, temos muitos caras que, no nível universitário, têm muito sucesso com uma taxa de arremessos secundários de 65% e uma fastball. Então, há muitas maneiras de combinar a construção do arsenal de um arremessador e depois montar a composição de um grupo de arremessadores. Isso foi algo que achei muito divertido em Notre Dame, que nós fazíamos, e tínhamos alguns arremessadores de alto nível, mas eram canhotos de todos os ângulos, destros de todos os ângulos. Eu gosto de anomalias, como o cara baixinho com a bola rápida ascendente e o cara com o braço baixo jogando bola rápida reta, coisas que enganam o rebatedor. De novo, isso volta para aquilo, essa é a tela na qual estamos pintando, certo? Tipo, nós não estamos pintando quadros, nossas telas são a composição e a construção de um arremessador e do nosso corpo de arremessadores. Então, resumindo, quero dizer bola rápida, comando dos dois lados e em cima, um arremesso secundário que você consiga colocar na zona e expandir e que faça as pessoas balançarem e errarem. Mesmo com um terceiro arremesso usado ocasionalmente, isso já deixa os rebatedores em dúvida. Seus dois melhores arremessos, consegue arremessar, sabe? Nada disso fala de velocidade.
Eu adoraria ter isso, claro, mas é assim que a gente constrói. Gostaria que você compartilhasse sua perspectiva após esses anos de experiência. Como é estar ao redor de atletas universitários que, no final das contas, estão treinando para uma profissão diferente, além do beisebol, que é, você sabe, oficiais navais, comandantes, líderes, pessoas que vão fazer sacrifícios, talvez por 4 ou 5 anos ou até mais. Como é estar em um vestiário assim, onde a conversa não é necessariamente só sobre a Major League Baseball ou a liga menor, mas sim sobre uma carreira dentro das Forças Armadas? Acho que a palavra é usada em excesso quando se diz humilhante, né? Eu tenho uma dinâmica única. A primeira reunião de equipe do meu primeiro dia como treinador principal e a primeira reunião de equipe de todo o ano será assim. Vamos ser diretos. Este é seu treinador principal. Já vi tudo no beisebol universitário. O nível de admiração que tenho pelos meus jogadores é único. Poucos treinadores podem dizer aos seus atletas: você tomou uma decisão que eu não conseguiria aos 17 ou 18 anos. O que vocês representam para mim é algo muito raro e nunca vi a maioria nem arremessar uma bola. Esses caras são líderes, mas acho que o equívoco é que eles são robóticos, que eles são they're, ou que só há um grupo de SEALs da Marinha no vestiário totalmente frios. Temos alguns desses caras e você não vai querer brigar com eles. Mas também temos tipo jovens normais que estão aprendendo. A voz de liderança deles e o estilo de liderança de alguns deles não é tão agressivo quanto as pessoas podem pensar, mas o que eles enfrentam diariamente como o sacrifício de servir ao seu país. Claro, isso é real, mas mesmo dentro do contexto universitário, você está sacrificando tempo longe da sua família e também está sacrificando tempo no campo. A coisa boa para nós é que a cada segundo de cada dia aqui na Marinha, você está buscando algum tipo de excelência, seja acadêmica, seja disciplina, ou sim, quando estamos no campo de beisebol, o desenvolvimento de habilidades e a excelência. E quando esse é o seu dia inteiro. Você pode quase transformar a luta acadêmica em uma arma para aplicar a luta que pode encontrar no campo de beisebol. Então, esses caras estão buscando a excelência de forma holística e é isso que torna tão divertido estar perto deles. Tipo, ninguém se contenta aqui. Tudo é sobre a melhor versão de você mesmo agora. E se você não for isso, precisamos encontrar uma maneira de te levar até lá. E esses caras estão motivados a fazer isso. Uma das coisas que eu gostaria, um dos tópicos, especialmente no mundo atual do esporte universitário, com o qual os pais estão tendo dificuldades, é o mundo das escolas preparatórias e pós-graduação. E eu adoraria que você falasse, não só pela perspectiva do beisebol, mas, na verdade, todos os esportes dentro das academias militares têm usado o mundo pós-graduação há décadas. Fale um pouco sobre esse papel e se um estudante atleta precisasse disso do ponto de vista acadêmico, ou talvez de amadurecimento acadêmico e atlético, isso é algo com o qual você trabalha? Várias escolas na região da Costa Leste ajudam os estudantes a se prepararem para Anápolis? Sim, considero um recurso muito valioso. Se fosse aconselhar alguém, diria: se surgir a oportunidade e disserem que pode ajudar seu filho ou filha, aproveite. Aquele ano na escola preparatória é realmente um investimento para estar preparado para enfrentar o rigor acadêmico, e aqui na Marinha não é só o rigor acadêmico, mas eu acho que esse ano, se for bem aproveitado para adquirir habilidades como gerenciamento de tempo, mais um ano de, se estamos falando do espectro acadêmico, Certo. desenvolvimento físico e habilidades. O beisebol universitário está tão antigo agora que, se você consegue entrar com 4 anos de elegibilidade aos 19 ou 20 anos, talvez esse não seja o caminho mais tradicional, mas você precisa estar preparado para enfrentar oposição. Tem 22 anos. Essa é a realidade do beisebol universitário hoje. No âmbito acadêmico, e assim como a evolução da sua própria maturidade, aquele ano na escola preparatória é incrivelmente valioso. Todo ano temos pelo menos um ou dois caras que seguem esse caminho. E eu acho que não quero falar por eles, acho que é o mesmo em West Point. E muitos dos principais programas estão aceitando caras que fizeram um ano sabático, então nunca houve menos estigma contra alguém que fez um ano preparatório ou sabático do que agora.
Acho que todos nós aprendemos o quanto isso pode ser valioso. E se você olhar para a formação do nosso elenco, nosso receptor titular, o novato do ano da Patriot League e até um dos nossos arremessadores titulares. Estou olhando para o meu quadro. Um dos nossos melhores rebatedores, dois dos nossos melhores arremessadores de alívio, todos eles são caras do ensino médio. A gente não faz isso com todo mundo, mas com certeza eu já vi o valor nisso. Com que idade ou em que ano de formatura vocês normalmente começam a identificar possíveis recrutas? Agora, para a Academia Naval, isso começa após o terceiro ano do ensino médio, para que o histórico escolar possa ser pré-analisado, ou quando vocês normalmente começam esse processo? Além da avaliação, também há envolvimento no recrutamento de um estudante atleta? Bem, o envolvimento ainda, as regras ainda se aplicam. Então, os atletas da turma de 27, sabe, já estamos bem encaminhados com a turma de 27. Já temos 6 ou 7 compromissos e estamos identificando a turma de 28. Ainda não podemos nos comunicar com eles. Mas isso evolui, e especialmente aqui, porque você não tem um quadro acadêmico muito completo. Quando alguém está no meio do terceiro ano, ou, para ser sincero, quando termina o segundo ano, a coisa boa para nós, com licença, é que uma vez que nos envolvemos e conseguimos nos comunicar, conseguimos ajudar. Eu diria o mesmo sobre a maioria das instituições acadêmicas de alto nível, conseguimos ajudar. Fale ao garoto, aqui está o que fazer. Sabe, você não vai fazer cálculo, mas ei, precisa fazer isso. Se for entrar para a Marinha, o teste padronizado ficou um pouco polarizador. Bem, isso não é uma opção aqui, você precisa fazer e precisa se sair bem na Marinha. Então é mais fácil identificar talento no beisebol. Analisar os detalhes para ver se é o encaixe programático ideal? Primeiro, avaliamos se conseguem entrar na escola e depois se o ethos deles está alinhado ao que buscamos na academia. Por isso tentamos ser o mais cedo e detalhistas possível. Mas, admito, você lança uma rede bem ampla que depois se estreita consideravelmente. Um tema com o qual muitos pais têm dificuldade, e eu realmente valorizo sua opinião sobre isso, e é sobre o beisebol universitário, sabe? Na minha opinião, eu acredito que isso mudou totalmente agora. Está se tornando não apenas um jogo para jogadores mais velhos, mas realmente um jogo maduro agora, que está sendo jogado por atletas experientes e maduros. E então, portanto, né, o papel do atleta do ensino médio, na opinião dos pais, meio que foi reduzido. Mas, na realidade, é sobre como eles se preparam. Precisamos mudar a forma como os atletas do ensino médio estão se preparando para o esporte universitário. Você tem algum conselho para dar aos pais ou aos atletas mais jovens? Sabe, eles ainda não estão na fase de recrutamento, mas como eles realmente podem se preparar física e mentalmente para o que os espera? No nível universitário, não tem relação, como tento explicar aos pais. O beisebol do ensino médio ou de viagem não reflete o jogo universitário e sua forma de jogar. Que conselho você daria a atletas, estudantes e suas famílias sobre a preparação durante os 4 ou 5 anos do ensino médio? Eu acho que é uma mistura muito boa, sabe? Especialmente para os arremessadores. Nós encontramos tantas ótimas, maneiras de aprimorar as habilidades deles, como a ciência por trás da mecânica do arremesso, dados, força e condicionamento físico. Eu diria que, se há algo a ser aprendido sobre como desenvolver arremessadores agora, desde cedo, força e condicionamento físico provavelmente é o assunto mais empolgante, certo? É aí que, nós formamos arremessadores de elite e não mudamos. Uma coisa sobre o movimento deles na sala de musculação é que a força e a mobilidade que acontecem lá ajudam a repetir o movimento. Então, o investimento em força, condicionamento, nutrição, como eu digo para os recrutados, se a equação é A mais B igual a C, e C é o desempenho e B é a sua posição, treinador, o A tem que ser um compromisso com força e condicionamento, nutrição, até mesmo condicionamento mental. Há muito a aprender sobre o jogo mental, então isso é um desvio ao falar de arremessadores. Porém, investir no próprio desenvolvimento após sair do laboratório ou da sala de musculação, jogar no nível mais alto de beisebol que você conseguir, assistir ao mais alto nível, ligar a ESPN Plus e assistir aos jogos. Sabe, o desenvolvimento de habilidades é uma questão egoísta, e você pode, e eu digo isso de uma forma boa, você precisa ser egoísta e intenso com o seu próprio desenvolvimento.
mas também é importante ver os caras na SEC ou ACC e como o jogo acontece. Assista Florida State, Louisville e veja eles correndo nas bases. Sabe, não é só sobre faculdade. Beisebol não é só sobre arremessar a 159 quilômetros por hora e rebater a bola para fora do campo. Isso é uma parte importante. Os melhores times são bem difíceis de marcar pontos. Defesa de elite, controle do jogo de corridas e lacunas que não surgem no laboratório, no ensino médio ou no beisebol de viagem. Então, eu sei que é realmente básico dizer assista beisebol, sabe? Mas não fazemos isso. Para ser sincero, não assistimos beisebol o bastante. Concordo totalmente com você. É algo assim, sabe? Alguns dos melhores programas, como o Coastal Carolinas, são exemplos de eficiência. Eles fazem isso com atletas de elite, que representam 1% do beisebol universitário. Na defesa de bunt, todos estão na posição certa, o que frustra técnicos universitários. Você sabe cobrir sua posição e controlar o jogo de corridas. Quem assiste muito beisebol universitário vê essas situações em alto nível e também percebe erros. Acho que essa é a melhor forma de assimilar. Como os atletas vão chamar sua atenção? É através de acampamentos? A Academia Naval tem acampamentos? Você incentiva eles a mandarem e-mails, interagirem nas redes sociais? Como um estudante atleta pode chamar sua atenção? Uma forma é jogar contra os melhores, entrar no melhor time e participar dos torneios mais visíveis. Mas, especificamente para a Marinha, vir ao nosso acampamento é algo muito valioso porque você também conhece a academia. É o único lugar onde podemos interagir com você em um campo de beisebol com nossos treinadores presentes. Não estamos só na cabine de imprensa, mas arregaçando as mangas. Vamos te contar sobre o que é o nosso programa, você vai ser treinado pelos nossos técnicos de posição, vai me ouvir falar sobre o que eu espero neste programa e sobre os recrutas que trazemos para ele. Isso não é um pedido para nosso acampamento, mas somos um lugar único. Aqui você não só assiste ao beisebol, mas também conhece a academia, entende o projeto e interage com nossos jogadores. Contar a história dos nossos jogadores é fundamental. Novamente, a maioria das pessoas acha que meu elenco é formado por jovens que acordaram aos 5 anos de idade e disseram: eu quero ser piloto da Marinha, eu quero ser um Navy SEAL. Ou, ei, meu pai foi para a academia? Na verdade, há um pouco disso, mas a maioria dos nossos caras foi procurada por programas universitários tradicionais. Ao analisarem mais a fundo na Marinha, perceberam: esta é uma ótima oportunidade de sucesso competitivo no beisebol, uma grande chance de obter uma educação de elite mesmo, e o melhor programa de desenvolvimento de liderança do mundo. Participar do nosso acampamento é, na minha opinião, muito importante por todos esses motivos. Sabe, o e-mail é ótimo. Quero dizer, eu vejo todos os e-mails e eu sei que os treinadores costumam exagerar e dizer: eu recebo 500 e-mails por dia e leio todos eles. É difícil, sabe, filtrar naquele que é tão longo assim. É só tipo: olha, aqui está um vídeo do que eu faço, aqui está o motivo pelo qual estou interessado na academia, aqui está onde você pode me ver jogar. Acho que ser rápido e direto ao ponto provavelmente é a melhor maneira de fazer isso. E isso é, sabe, a combinação de ligar para pessoas em quem confiamos. Acho que isso é uma parte realmente importante quando você recruta pelo país. Os caras que conheço na Flórida, que trouxeram 5 jogadores incríveis para o nosso programa, quando ele me liga e diz: tem um cara que se encaixa, eu confio. Acho importante ter as pessoas certas te defendendo. Alguém que me liga e diz: ele é um estudante razoável, você pode colocá-lo, ele é um atleta. E, cara, você realmente não tem uma ideia muito boa disso. Não me fale do padrão de admissão da Academia Naval. Então, eu acho que ter a pessoa certa defendendo você também é muito importante. Eu ia encerrar, mas preciso fazer essa pergunta porque acredito muito nisso. Não vou tomar muito do seu tempo. Ao falar sobre jogar no melhor nível no ensino médio, você realmente não pode controlar isso. Esse é um cronograma que já está pré-determinado, mas durante o verão você concorda que agora existem, especialmente com as ligas universitárias de verão, que estão permitindo a participação de formados do ensino médio e até algumas no horizonte que vão permitir que alunos do último ano do ensino médio participem. Desafiar a si mesmo contra atletas estudantes mais velhos, em qualquer nível que você esteja jogando, vai servir a um propósito quando chegar a hora, tanto no ensino médio quanto, mais importante ainda, no nível universitário. Você concorda com isso?
com certeza. E quero dizer, reduza isso até você e seu irmão mais velho quando você tinha 5 anos. Sabe, se você está jogando hóquei na rua e os amigos do seu irmão estão lá, quando ele tem 9 anos e você tem 5, quando você chegar aos 9 vai estar muito bom. Então, eu sei que essa comparação é um pouco ridícula, mas você não melhora se não se desafiar. Tipo, o seu maior peixe no menor aquário não te leva a lugar nenhum. Essa é a essência da academia naval. Isso é o que eles chamam de caldeirão. Você é jogado nesse lugar com 4.400 pessoas que estão buscando ser a elite da elite. E ainda tem 36 esportes universitários e pessoas buscando campeonatos da Divisão 1. Acho que é isso que produz o que nós produzimos. E então, sabe, levar isso para o ensino médio, beisebol, pronto para a faculdade. Se você não se desafiar, não sei se você vai conseguir tirar o máximo de si mesmo. Concordo totalmente com isso. Agora, dá para perceber que o técnico Ristano e eu crescemos no Nordeste, aqui em Long Island, eu em Boston. Quando você tem 5 ou 6 anos e briga com garotos de 9 ou 10, acaba aprendendo. Isso acontece há séculos. A Little League existe há décadas. Garotos de 10 contra 12 anos e de 15 contra 18 anos. Joguei contra Ronnie Darling no meu segundo ano, quando ele era calouro em Yale. É preciso se desafiar. Estou muito feliz, técnico Chuck Ristano, por você compartilhar isso conosco. Muito obrigado. Sei que estamos na temporada e que seu fim de semana será bem ocupado. Boa sorte no próximo fim de semana e obrigado por estar conosco hoje. Isso foi muito divertido. Eu realmente agradeço, Walter. Muito obrigado. That was